Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 8º ano. Eu sou professora Bárbara Lisboa e hoje nós vamos falar sobre a formação do pensamento liberal e o iluminismo. Você já ouviu falar em enciclopédia? Mas com certeza você já acessou a Wikipédia, aquela enciclopédia digital que vocês, quando querem perguntar alguma coisa, saber alguma coisa, vocês acessam naqueles sites de busca, quando vocês querem saber uma informação. Vocês também já devem ter ouvido falar em 3 poderes, quando se fala de política: poder legislativo, executivo e judiciário. Então, na aula de hoje, vamos fazer uma viagem até o século XVIII, o conhecido século das luzes, e saber de onde essas ideias e onde tudo isso começou. Eu perguntei a vocês se vocês já tinham ouvido falar em enciclopédia. Enciclopédia é uma palavra de origem grega que significa conhecimento geral. E foi elaborado enquanto obra no século das luzes, no iluminismo, que nós vamos compreender melhor quais seriam esses pensamentos, que surgiram nesse século, e quais as suas principais ideias, o que esses filósofos divulgavam. E falei também da Wikipédia, que é uma versão digital, mais moderna, mais atualizada dessa antiga enciclopédia. Wikipédia é uma palavra que vem de wiki, significa ligeiro, rápido, é uma palavra havaiana. E juntando, dá essa ideia de aquela informação que nós precisamos acessar de forma rápida e ligeira. Então, eu perguntei também para vocês se vocês já tinham ouvido falar em poder legislativo, executivo, judiciário. Isso se chama a divisão do poder político. E essa ideia de divisão do poder político em 3 e de forma equilibrada também surgiu no século das luzes. Primeiro ponto central desse pensamento é a universalidade. Universalidade significa um conhecimento geral, abrange a todos da sociedade. Individualidade. Pensa nos indivíduos como seres concretos, não apenas como seres coletivos, ou só ligados à coletividade, mas são indivíduos. E autonomia. Cada um tem a sua capacidade de raciocinar, cada um é dotado da razão. Agora nós vamos ver o que esses filósofos criticavam. A primeira questão era o poder absoluto dos reis. Eles tinham poderes sobre a justiça, sobre o poder político, a administração, e isso incomodava muito, principalmente aos burgueses. Uma outra questão também que era muito criticada por esses filósofos eram os privilégios do clero e da nobreza. A população pagava altíssimos impostos para poder manter tanto o clero quanto a nobreza e todos os seus privilégios. Uma outra questão também criticada era a relação entre o Estado e a Igreja e a questão da intolerância religiosa. Normalmente, o Estado ele estava muito vinculado à Igreja e isso atrapalhava muitas vezes toda a questão política e a administração dessa sociedade. A sociedade estamental também era criticada pelos filósofos iluministas, que significava que havia uma diferenciação entre as classes, mas não só a diferença de classes, mas uma hierarquia também. Isso significava que algumas classes possuíam privilégios, como o clero e a nobreza, e o povo, a população, a burguesia, eles tinham que pagar altíssimos impostos para manter todos esses privilégios. Além disso, havia também a intervenção do Estado na economia, ou seja, os monopólios comerciais, que também era um outro fator que muitas vezes significava um entrave à economia, principalmente as negociações dos grandes comerciantes, que eram os chamados burgueses. Diante dessas críticas, nós podemos então perceber que o movimento iluminista, ou o iluminismo,
Na verdade, foi um movimento intelectual que surgiu na França e ele representou um conjunto de ideias divulgadas nesse século XVIII que valorizavam tanto a razão quanto o esclarecimento. Aqui, eles entendiam a razão como um pensamento lógico, a capacidade de julgar, de avaliar, de raciocinar, ou seja, de ter ideias. Agora vamos ver quais foram os fatores que influenciaram esse movimento iluminista. No século XVII, nós tivemos a Revolução Científica, que foram descobertas e mudanças na forma de pensar o ser humano e a sociedade. Tivemos também o racionalismo, que foi a valorização do pensamento lógico e a explicação através da razão. Isso mudou completamente a perspectiva do pensamento. Houve também uma crença no progresso da humanidade através da razão. Se formos pensar anteriormente, havia muito uma crença religiosa em cima de todo o pensamento. E a partir desse momento, a gente começa a perceber uma mudança de crenças religiosas para o uso da razão para se chegar a um determinado conhecimento. Um outro fator que também influenciou o movimento iluminista foi a influência do liberalismo político, principalmente as ideias do filósofo John Locke. Ele pensava o Estado como uma forma de contrato entre governo e governados. E ele pensava também a Constituição como leis que pudessem proteger os direitos naturais, que venham a ser o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Agora vamos entender um pouquinho o que vem a ser o liberalismo. Essa ideia é uma concepção contrária ao absolutismo. É uma ideia relacionada à liberdade do indivíduo. Ela foi influenciada pelo pensamento de John Locke e a Declaração dos Direitos. Uma outra questão é que o liberalismo ele teve a sua forma tanto na questão política quanto econômica. O liberalismo político vem a ser a limitação do poder do governante pela Constituição, ou seja, as leis elas limitam o poder dos governantes. E o liberalismo econômico, ele é contrário a todas as restrições mercantilistas, como os monopólios, e a intervenção do governo à economia. Ou seja, ele difunde a ideia que deve haver mais liberdade para o comércio, sem intervenção do Estado na economia. Agora nós vamos ver as principais ideias e principais obras dos pensadores iluministas. Vamos começar por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Eles lançaram uma obra que reunia boa parte do conhecimento humano, a enciclopédia, aquela que eu falei lá no início da nossa aula. Essa obra ela foi lançada em 17 grossos volumes, entre 1751 e 1772. Já Montesquieu, vocês lembram dos 3 poderes que eu estava falando? Então, os 3 poderes estão relacionados a Montesquieu. Ele escreveu O Espírito das Leis em 1748. Defendeu que o poder não ficasse concentrado nas mãos de uma só pessoa. Por isso, ele propôs que as responsabilidades fossem divididas em 3 esferas de poder. Essas esferas seriam os poderes executivo, legislativo e judiciário. O legislativo seria para elaborar e aprovar as leis. O executivo seria para executar as leis e para administrar. E o judiciário para zelar pelo cumprimento das leis. Montesquieu era a favor de uma monarquia constitucional. Está aí mais um filósofo que não era contrário à monarquia, mas sim à limitação do poder real. Voltaire criticava o antigo regime, mas ele não era contra a monarquia. Isso é uma coisa interessante de nós pensarmos.
Nem todo filósofo iluminista era contra a monarquia. O que eles criticavam era a monarquia na sua forma absolutista, ou seja, quando o rei ele tinha poderes absolutos e não havia uma limitação desse poder. O Estado ele não deveria existir para atender ao rei, mas para atender à necessidade dos súditos e defender a felicidade pública. Ele defendia as ideias de igualdade civil, que seria a mesma coisa como igualdade perante a lei. Somos todos iguais como homens, mas não somos iguais na sociedade. Ou seja, cada um ocupa um papel na sociedade, mas diante da lei, daqueles direitos naturais que eu falei no início da aula, né, direito à vida, à propriedade, e direito à liberdade, isso seria a lei que iria regular. Rousseau foi o filósofo talvez mais radical dentro desse pensamento iluminista. Radical no sentido de que ele defendia a república, ele era contrário à monarquia. Ele foi um filósofo francês que mais criticou o antigo regime da época. Só para fazer um parênteses, quando nós falamos de sociedade do antigo regime, nós estamos falando da sociedade do absolutismo e dessa sociedade dividida em estamentos, em classes hierarquizadas e privilégios de classes. Ele escreveu a obra O Contrato Social, que propôs o resgate da fraternidade do homem primitivo. Ele dizia que o homem primitivo, por estar em harmonia com a natureza, ele não tinha desigualdades, né, sociais. Por isso que ele defendeu que o Estado só deveria existir como representante do povo, sem distinção de nascimento, fortuna ou trabalho do indivíduo. Ele era totalmente contra essa sociedade estamental, ou seja, essa sociedade de classes e de privilégios. Era contrário à monarquia e a favor da república. E para ele, todos deveriam escolher seus governantes através do sufrágio universal, ou seja, através do voto. Algumas monarquias europeias foram influenciadas por algumas ideias iluministas, somente algumas, sem por isso deixarem de ser absolutistas. Aí você vai me perguntar, ué, como assim? Alguns déspotas esclarecidos, que era assim como eram chamados, né, eles aproveitaram algumas dessas ideias para dar um certo ar de modernidade em seus governos, né? Algumas monarquias absolutistas diminuíram a influência da religião na política da monarquia e outras procuraram restringir alguns privilégios dos nobres. Esse movimento ele ficou conhecido como despotismo esclarecido. Só para dar um esclarecimento de alguns desses déspotas, nós podemos citar na Espanha Carlos III, onde foi criado um sistema de instrução pública, onde vários monopólios comerciais foram extintos. Em Portugal, na época de Dom José I, o principal ministro, Marquês de Pombal, que quando vocês estudarem História do Brasil, com certeza irão ouvir falar dele, ele adotou várias práticas tirando privilégios da alta nobreza. Nessa época do Marquês de Pombal, ocorreu também a expulsão dos jesuítas e eles limitaram o poder da Inquisição. Na Prússia, tivemos também o rei Frederico II, que tentou modernizar a economia e a educação. Frederico II foi o principal déspota esclarecido. Diante disso, nós podemos perceber que o movimento iluminista, de certa forma, mesmo não atendendo a toda a sua totalidade, ele começou a ter uma certa influência na Europa naquele momento. Então, para podermos concluir a nossa aula de hoje, o que é importante a gente pensar?
Primeiro, que o iluminismo ele difundiu ideias que eram contrárias à sociedade do antigo regime. Outra, o iluminismo teve influência sobre a burguesia, né, que era a classe de comerciantes, que enriqueceu muito, porém era uma classe que não tinha aquele prestígio e aquele status político na época. O iluminismo ele convergia com os princípios do liberalismo. E o iluminismo ele influenciou ideologicamente vários movimentos revolucionários e de independência que ocorreram posteriormente. Podemos aqui dar como exemplo tanto a Revolução Francesa, como as independências, os movimentos de independências nas Américas e movimentos no Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração baiana. Agora eu sugiro que vocês façam os exercícios do material de complementação escolar da semana de 30 de março, das páginas 22, 23 e 24, e a semana de 6 de abril, das páginas 23, 24, 25, 26 e 27. E também vocês podem utilizar o material didático carioca do 8º ano do primeiro semestre nas páginas 259, 261, 264 e 265, aí como está mostrando na telinha. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!